Olá, saudações em seu coração maravilhoso. Hoje eu vou falar do traço de caráter psiconeurótico e vou falar especificamente de duas tipologias desse traço de caráter: o passivo feminino e o agressivo masculino. Bom, para quem acompanha os vídeos aqui desse canal, sabe que eu estou fazendo uma série sobre a caracterologia pós-reichiana. Ou seja, assim, o que é isso? Caracterologia, o que é caráter? O que eu estou falando sobre traços de caráter. E especificamente estou falando do traço de caráter psiconeurótico. Pô, Zé, piorou. O que é isso, Zé? Dá seta. Quando eu falo em caráter aqui, não é aquela coisa moral de ser bom ou mau caráter. Quando eu falo em caráter aqui, eu estou falando em traços, em formas de comportamentos, a forma como o indivíduo reage a determinadas situações, as características que a pessoa repete na sua própria vida. Ou seja, como o indivíduo se defende de situações adversas, como é que ele reage, ou ela reage em determinadas situações. Ou seja, tudo que expressa aquilo que é mais interno em você, tudo aquilo que é da sua psique, tudo isso é o que a gente se refere ao que chamamos de traço de caráter. Pela base do que a gente estuda, né, que vem de Wilhelm Reich, né, onde ele fala que nós vemos, podemos dizer que a gente vem de uma ordem, né, nós somos programados para uma ordem. É claro que existe também a desordem, existe o caos, existe a ordem. O que acontece? Pelo procedimento normal, o fluxo normal da vida, a gente ia se organizando na ordem. Quem se organiza nessa ordem seria o caráter genital, seria um caráter puro, um caráter saudável, pleno, de uma pessoa extremamente espontânea, alinhada com a verdade da vida, do seu corpo, uma pessoa que reage de uma forma autêntica a determinadas situações. E aí, mas o que isso tem a ver com os traços de caráter? Os traços de caráter são exatamente quando há uma desordem. E essas desordens acontecem justamente na nossa vida, sobretudo quando elas têm uma influência na nossa formação, na nossa primeira infância, que a gente podia dizer que ali é a nossa base, é onde a gente vai formar esse caráter. Ou seja, se a gente passa pelas primeiras... Que fases são essas, hein? Se você nos viu os vídeos anteriores, eu vou falar. A gente passa, né, de acordo, se influenciado pela psicanálise, a gente passa por uma fase oral, uma fase anal, uma fase genital. O que é isso, Zen? Que coisa louca é isso? O que é a fase oral? A fase oral, a gente poderia dizer, em linhas gerais, que se associa da barriga da mãe ao período de amamentação. A fase anal é aquela fase em que a criança está ali controlando seus esfíncteres. Quando ela começa a dominar as coisas, manipular, comer uma comidinha mais sólida, ou seja, ela já saiu da fase oral, de amamentação, de tudo ser experimentado pela boca. Agora ela já tem mais firmeza, já ganha um pouco mais de independência. E essa criança ela vai se desenvolvendo. E aí ela vai fazer a transição, né, das fraldas para o piniquinho. Então tudo isso compreende essa fase, ou seja, ela vai estar trazendo seus conteúdos, ela está produzindo conteúdos internos, né? Tem escolas também que chamam até de fase de produção. E a fase genital é quando a criança está descobrindo a sexualidade infantil, quando ela começa a perceber que tem um outro, que tem casais, que tem uma coisa diferente ali nos seus órgãos genitais e por aí vai. Então, pela lógica natural, se tudo isso transcorrer de uma forma natural, se tiver sucesso, não tiver atropelo, não tiver estresse, o que é muito raro, muito difícil, a criança desenvolveria um caráter puro, que seria algo que a gente não conhece, a gente poderia associar mesmo somente... a gente não tem referência, poderíamos dizer que talvez as comunidades primitivas, mestres e mestras ascensionados, talvez provavelmente desenvolvam um caráter organizado, né, um caráter maduro. E quando acontecem esses atropelos, desenvolve pedaços, traços de caráter. E o traço de caráter que a gente está abordando aqui é o traço psiconeurótico. Esse traço, ele se dá justamente na fase anal de desenvolvimento. Ele tem várias fases. Ele tem uma fase que é considerada, são os nomes que foram dados, sobretudo com as nomenclaturas da época, que inclusive a escola navarriana, que é essa escola que eu estou dando um enfoque aqui, né, trazendo esse conteúdo aqui para esse canal, ela aborda também outras terminologias, mas na época, né, foi considerado caráter psicopático, né, esse é um dos que se formam, né, dentro do traço de caráter psiconeurótico. A gente tem também o quê? Tem o
o obsessivo compulsivo é outra tipologia, a gente pode dizer que é uma tipologia de caracterológica. E a gente tem o passivo feminino e o agressivo masculino. Tudo isso se dá na fase ali anal. Todos os conflitos que acontecerem, dependendo de como foi gerenciado, como foi a educação dessa criança, ela vai desenvolver esses traços, ela vai ter esse norte. Isso é igual quando você vai fazer um pão. Ali você tem aqueles ingredientes, você tem lá o fermento, você tem o ovo, você tem o trigo, tem, né, a água. Então se você vai misturando, se você coloca um ingrediente a mais ou um ingrediente a menos, o pão vai ter um determinado formato, ele vai ter uma determinada característica. E essa característica, depois que ele vai para o forno, não tem muito o que fazer. Ela vai crescer com essa base, com esse traço. Por isso que chama traço de caráter. É um pedaço, não é um ser íntegro. Agora, inclusive, do ponto de vista do trabalho terapêutico, é ajudar a pessoa a amadurecer esse traço de caráter. Se amadurece, dentro desses traços, ele vai se aproximar ao máximo daquilo que é mais puro, daquilo que é mais saudável, daquilo que está mais no contexto da ordem, da organização. Ou seja, ajuda a pessoa a se organizar para que tenha uma convivência melhor e ela possa ter muito mais prazer na sua vida, de acordo com o seu traço, com os seus traços mais evidentes, né? E na escola navarriana, basicamente a gente desenvolve duas estruturas que são as mais marcantes que estão na fase oral, que pode ser chamada de que, claro, que isso aqui eu estou falando em linhas gerais, a gente pode dizer o quê? Que a fase da gestação e a fase oral, a fase de amamentação, elas são decisivas, são basicamente as verdadeiras estruturas primárias que nós desenvolvemos e conforme nós passamos por essas etapas, a gente vai desenvolver coberturas, ou seja, a gente vai desenvolver defesas mais ou menos sofisticadas ou mais sofisticadas. Vai depender da intensidade disso aí. Mas, no fundo, a base primária sempre vai ter essa conotação combinada com coberturas. De preferência que, inclusive, no trabalho terapêutico, se ajude a potencializar os aspectos positivos, os aspectos positivos, não, maduros dessas coberturas, né, dessas tipologias, né, que são as coberturas do ego, são defesas do ego, são defesas que a gente desenvolve para poder reagir, para poder existir, né? E não entrar num processo realmente depressivo e psicótico, né? Então é bem por aí. Então, dentro do caráter psiconeurótico, a gente já falou do obsessivo compulsivo, nós já falamos do masoquista. Ah, sim, esqueci de falar do masoquista também, que é outro traço que está dentro, é outra tipologia que está dentro desse traço de caráter, né? Que está dentro desse conjunto, né? Dessa estrutura, podemos dizer assim, né? Em linhas gerais, estou falando aqui só de uma forma geral, né? Então, o que acontece? Sim, eu já falei desse aí, e faltou falar agora somente do agressivo masculino e do passivo feminino, que na verdade é uma coisa só, a estrutura basicamente é a mesma. Inclusive, se você quiser ver, sugiro que você veja os vídeos, né, só para você, né, ir acompanhando e se atualizar. O caráter psicopático eu vou deixar para falar no final, porque esse é um traço de caráter que passa por todas as outras fases, segundo essa escola navarriana. Então ele se completa realmente, né? É um período mais, como se disséssemos que ele participa de todo o processo anal e genital. Depois eu vou falar mais, fazer um vídeo específico, apesar de eu ter um vídeo aqui, como sair da dor do caráter psicopata, que é sobre a ótica de uma outra escola, tá? Então vamos lá. Então o que é esse caráter passivo feminino? Quando a gente fala de passivo, a gente já associa logo a suavidade, né? Está muito associado ao quê? A um homem que desenvolveu, sobretudo nessa fase anal, um receio, um medo muito grande do masculino, ou seja, desse aspecto, ou quem representa esse aspecto, e se voltou muito para o aspecto feminino. Esse homem, na verdade, ele tem uma identificação muito grande com a mãe. Então ele passa a ser uma pessoa muito leve, muito suave. Sabe aquelas pessoas que têm uma voz assim, com excesso de gentileza, parece que vai quebrar. E de acordo com como foi a passagem dele na barriga da mãe e na fase oral, isso vai ser modelado
como ele vai reagir. O que vai acontecer muito nessa pessoa, nessa estrutura, nesse traço, nessa tipologia, né, que também é chamada de cobertura, é que há uma ansiedade muito grande, porque certamente essa criança também foi criada com base em muitas pressões, em questões de higiene também, em questões, né, de regras, só que foi tolhida o aspecto, a possibilidade da agressividade. Ele desenvolveu o quê? Um medo muito grande do masculino. Isso aí no contexto clássico poderia dizer um medo muito grande do pai, né? Então uma pessoa que assim vai desenvolvendo uma certa inabilidade de satisfações, inclusive quando esse caráter, né, a pessoa desenvolve esse traço e ele cresce, é uma pessoa que vai ter dificuldade em se satisfazer em relações amorosas. É uma pessoa que vai ter assim uma polidez muito grande. Sabe aquelas pessoas que tudo que você fala, ela concorda com você? É a pessoa que vai no terapeuta, vai fazer de tudo para dizer que tem uma, né, aquilo que no processo terapêutico se chama de transferência positiva, que é uma relação positiva que o paciente desenvolve com o terapeuta. Então ele vai fazer isso de uma forma exagerada. Ou seja, é aquela pessoa que concorda com tudo e não agride. Parece que vai quebrar, parece que vai se desmanchar. Então, ou seja, a voz tende a ser uma voz com uma tendência muito feminina, muito afeminada. A expressão facial é muito suave, e do ponto de vista assim, energético, a gente pode dizer que é uma pessoa que tem uma energia, ela tem uma boa base, isso tudo é o que ela expressa por fora, mas por dentro ela é uma pessoa que tem uma agressividade, ela tem um medo, mas só que ela não consegue expressar. Ela não consegue colocar isso para fora. Ela tem uma energia pode ser considerada... essa energia é desorganizada, não é bem distribuída, né? Não é o suficiente para fazer com que ele possa superar esse excesso de fragilidade e identificação exagerada com a mãe. Ou seja, ele nunca vai ter aquela relação de homem e mulher, ou de mulher e homem, ou seja, aquela relação de casal, né, onde tem um objeto de desejo do outro, e por aí, ou da outra, e por aí vai, né? Ou seja, ele desloca para a mulher todo o ódio que vem lá do seu próprio pai. E aí ele fala mal do pai de uma forma suave, mas no fundo tem uma raiva, tem uma tensão muito grande, tem uma ansiedade muito grande, né? Inclusive são tensões severas, né, nos músculos, né, inferiores, né? E também a gente pode dizer, em linhas gerais, que tem uma agressividade inibida. Já o agressivo masculino, ele tem o mesmo padrão, né? Toda a construção, a elaboração dessa tipologia, ou seja, tipologia é uma cobertura, é uma defesa, né? É uma forma de um indivíduo se defender do mundo com determinadas características. E aí essas defesas estão ali para quê? Para proteger o ego. E nesse caso aí, para proteger sobretudo, para proteger o ego e também, né, essa proteção vai ser condicionada pelo tipo de trauma, pelo tipo de estresse ou de comprometimento, ou grau de comprometimento que se deve principalmente na fase de gestação e na fase oral. Porque essas aí vão definir como será o andamento, sobretudo, dessas ações. E aí você vai ver como é que funciona o agressivo masculino. Por quê? Por que agressivo? Porque é a menina que se identifica com o pai. Ela, basicamente, ela copia, o princípio é o mesmo do passivo feminino. Então ela tem uma energia, né, que é ascendente para a cabeça. Quando eu falo desorgonótico, é porque é energia desorganizada. Ela tem essa mesma energia desorganizada que vai para cima. Ela tende a ter essa força maior para cima, né? Ou seja, vai ser uma pessoa que vai ser pautada, a vida dessa pessoa vai estar pautada, né, como forma caracterológica, como defesa de uma pessoa que vai passar por cima dos seus sentimentos mais suaves, mais ternos. É o oposto, tendo o mesmo princípio, tendo a mesma coisa ansiosa, né? Ela vai usar a agressão e determinação como forma de ação. Essa pessoa, num processo terapêutico, digamos, ela tem que caminhar para recuperar também os aspectos suaves,
que ela possa, digamos, desarmar. Assim como o passivo feminino, num processo terapêutico, ele vai, inclusive, desenvolver essa autoafirmação, desenvolver também essa agressividade que está ali enrustida, está embutida. Ela existe, mas só que ela não pode sair. Então, por não poder sair devido a esse padrão que foi criado, ela se torna nociva e limita a pessoa em muitos aspectos, né? Então, isso, sim, um detalhe importante. Isso não tem a ver com orientação sexual, tá? Você pode pensar que porque é gay masculino, gay feminino. Não necessariamente, não é isso. Essa identificação vai em outra direção. Ela está numa linha de defesa, ok? Então, olha, saudações, assim a gente fecha essa linha do psiconeurótico, e no próximo vídeo a gente vai falar dessa série, né? Nós vamos falar sobre o traço de caráter neurótico. Então, saudações e muita luz! Uhul!